Se existe uma coisa que é bom, é você ser casado. Até por causa de quê? Só pode se casar quando está na terra, né? Lá no céu não se casam nem se dão em casamento. Hoje é manhã de Santa Ceia e nós costumamos sempre a falar dos assuntos concernentes, né, ao culto ao qual está acontecendo. E esse culto de Santa Ceia, ele, quando eu olho para essa mesa, eu sinto uma mistura de temor com medo, porque alguém olha para a Santa Ceia no dia de hoje e olha para o que está escrito e diz que é algo simbólico. Eles não dão o valor devido ao qual tem que ser valorizado. Só que antes de imaginarmos que este pão e este suco de uva é simbólico, temos que ter o entendimento que ele é espiritual. O peso deste pão e deste suco de uva é maior do que o maná que os filhos de Israel se alimentaram no deserto. Porque toda vez que for comer deste pão e beber deste cálice, é em memória de Jesus Cristo. Está escrito na palavra dele que este é o sangue dele e que esta é a carne dele. E ai daquele que indignamente participa deste acontecimento santíssimo. É porque fizeram do Evangelho um comércio. Fizeram do Evangelho uma indústria. Fizeram do Evangelho uma indústria a qual o levita não conhece estudo da palavra, mas ele quer conhecer estúdio musical. Fizeram do Evangelho um comércio em que homens e também mulheres de Deus exercitam o estudo da palavra para ganhar a oferta, para ganhar aquilo que é o bem material. E por isso desmereceram a Santa Ceia do Senhor. Deus vai tratar com muitos homens e mulheres de Deus, e a única maneira que Deus tem para tratar, agora que veio a dispensação apocalíptica, vai ser ficando aqui na face dessa terra, adorando a besta, a sua imagem e o anticristo. E se existe uma coisa que ninguém pode suportar, é castigo demoníaco com a permissão divina. Vocês entenderam o que eu falei? Eu disse castigo e tormento demoníaco com permissão divina. Porque quando a besta e o anticristo estabelecer o seu reino aqui na face dessa terra, o Espírito Santo terá ido para o céu, porque de lá ele tem saudade. Vamos fazer menção da leitura da palavra para que os irmãos não fiquem muito tempo de pé. Está em Levítico, capítulo de número 16. Levítico, capítulo de número 16. Eu estudei a mensagem, mas não preparei o esboço.
Eu até queria preparar um esboço, mas eu não me senti motivado a preparar um esboço. E nós temos que obedecer a motivação a qual o Espírito Santo coloca em nossa vida. Quem já achou o livro de Levítico, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. É o terceiro livro da Bíblia, capítulo de número 16. Levítico capítulo de número 16, você vai falar do dia da expiação. O dia da expiação também é conhecido como o dia do perdão. O dia do perdão e o dia da expiação, de acordo com a cultura judaica, vamos entender que é o dia do Yom Kippur. É o dia a qual o Senhor escolhe para definir a razão da vida de todos os seres humanos na face dessa terra, principalmente os que são participantes e também co-participantes deste culto, a qual é realizado dentro do tabernáculo, dentro da eclesia, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, seja onde quer que a igreja esteja funcionando, seja no templo ou seja na sua casa. Se for o dia da Santa Ceia, é o dia do perdão. O texto vai dizer: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, a teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo com água, então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário, ou Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer a expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Podem se sentar. Glória a Deus! Glória a Deus! Amados presentes aqui nesta igreja, nesta manhã, este texto de Levítico, capítulo de número 16, ele está falando da oferta de holocausto, a qual os animais eram mortos e eram apresentados dentro do santo lugar, e dentro do santíssimo lugar aspergia-se o sangue daqueles animais. E eles aspergiam o sangue daqueles animais para que a culpa e o pecado de todo o povo fosse perdoado, como diz no decorrer do contexto. O versículo de número 8, eles omitiram o nome
a qual dizia Azazel. E eles colocaram esse nome para bode expiatório, a qual é feita a expiação pelo pecado. As coisas aconteciam desse jeito. De acordo com Moisés, os tempos de Mosai, era desse jeito. O profeta Isaías, o profeta Joel, disse para que o povo não rasgassem as vestes, mas rasgassem o coração. O profeta Isaías foi usado e disse: porventura o Senhor tem prazer em holocausto? Porventura o Senhor tem prazer nessas ofertas de sangue? O autor desconhecido da carta aos Hebreus vai ser mais claro em dizer que sangue de touro, de bode, de cabrito ou de qualquer outro animal não teria e não tem a capacidade de perdoar pecado. Arão colocava a mão sobre a cabeça daquele bode emissário, e o homem que ficava no preparo de 1 ano para conduzir esse bode emissário para o deserto, e chegando lá no deserto, depois de Arão ter posto as mãos na cabeça daquele bode e ter feito as orações e as súplicas em pedidos de perdão para o povo, aquele bode era conduzido ao deserto, e lá no deserto ele ficava. A cultura síria e a cultura hebraica vai reconhecer um tipo de espírito maligno, nós vamos conhecer como demônio, que atuava no deserto, que chamava-se Azazel. E nós descobrimos que quando um animal é oferecido em sacrifício, ele está sendo sacrificado para aquele tipo de Deus. Mas quando esse bode foi levado ao deserto, e lá no deserto o povo de Israel acreditava assim que lá existia um espírito de demônio chamado Azazel, e para lá era conduzido um pecado com esse bode, depois que Arão, o sacerdote, colocava as mãos sobre a cabeça dele, e ele ficava lá naquele deserto. O exemplo disso era que o bode levava os pecados embora. O bode levava os pecados para longe, para uma terra árida, e numa terra árida ele não ia dar cria, ele ia ficar vagando até chegar o dia da morte dele, e com isso o pecado ia embora para o deserto, aonde ele não poderia mais se associar com ninguém. Você vai entender no discurso de Levítico e das leis de Moisés aqui entre o Pentateuco, em que se a família fosse pobre, ela poderia trazer rolinhas, ela poderia trazer pombinhas, e tudo isso para que o sangue, o sacerdote pudesse molhar com a ponta do dedão e aspergisse em cima do propiciatório, como nós acabamos de fazer a menção da leitura. E esse texto eu trouxe ele para o dia da Santa Ceia. Por quê, meus amados irmãos? Porque se repetia esses rituais, se repetia tanto no dia do perdão quanto nos outros dias também. Porque todos os dias tinha que oferecer, tinha que fazer sacrifício de animais em oferta ao Senhor para perdão e remissão dos pecados. E Jesus Cristo veio para poder acabar com essa matança de animais, até por causa de que o sangue de animal não serve para perdoar pecado, mas o sangue que serviu e ainda serve para perdoar pecado é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É curioso, porque o contexto está falando no versículo 1, em que o Senhor falou isso com Moisés, depois que morreu os 2 filhos de Arão, e Arão era sacerdote. Os 2 filhos de Arão, em Levítico capítulo de número 10, conhecido como Nadab e Abiú, morreram quando ofereceram incenso de maneira desordenada. Quando eles ofereceram uma oferta de incenso
só o Senhor, de maneira a qual o Senhor não receberia. E o que é que isso transmite para o dia de hoje? Se nós viermos e chegarmos à casa do Senhor para oferecer incenso, e o incenso não é aquele que você vai comprar ali na tabacaria, não é um incenso que você vai comprar em uma desses armarinhos que temos por aqui por perto. O incenso no dia de hoje é a sua oração, é a minha oração, que ela tem que subir até o Senhor dos Exércitos, e diante dele tem um incensário, e dentro daquele incensário que contém é a oração dos santos, e para a oração dos santos subir até o incensário aonde está o Senhor, o coração tem que estar puro, reto, íntegro diante do Senhor dos Exércitos. Será que foi por causa disso que Nadab e Abiú morreram? Saiu fogo do altar e tostou eles dois. Virou churrasco humano inteiro, sem desperdiçar e sem jogar nada fora. O Senhor vai acabar com isso. Lançou uma proposta. A proposta foi quando o profeta Isaías estava vendo o Senhor no alto sublime trono, e no fim ele disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E alguém disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E esse eis-me aqui, envia-me a mim é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós bem conhecemos, é o Filho de Deus. Mas a carta de apóstolo Paulo vai nos dizer que hora nenhuma Jesus de Nazaré, apesar de ser Filho de Deus de maneira legítima e autêntica, ele nunca usurpou ser igual a Deus, mas se subjugou sendo igual ao humano, e sofreu a morte de cruz. E na lei de Moisés está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Roma sabia disso, e mesmo assim crucificou o Senhor dos Exércitos. A proposta que Deus tinha feito só veio seguir na seguinte maneira: quando o profeta Ezequiel disse assim: toda alma que pecar, essa morrerá, e a alma que não pecar estará comigo, porque o Senhor, ele é o dono da salvação. Salvação não pertence a cristão, salvação não pertence a católico, salvação não pertence a budista, salvação não pertence a muçulmano. Salvação só pertence a Deus. E nós temos a salvação mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não vem de nós, não é por obra, é por fé, para que o homem não se glorie. E nós bem conhecemos que a fé sem obra é morta. O Senhor fez uma proposta e disse: a alma que pecar, essa morrerá. Através do profeta Ezequiel, vocês conhecem bem. E quando o Senhor fez essa proposta, a proposta passou a ser válida. Acompanhe a palavra de Deus, você vai ver. Você não vê nenhum profeta no Antigo Testamento, claro, oferecendo sacrifício de animais. Você vê? Alguém pode demonstrar um? Está aberta a oportunidade. Alguém me mostra um profeta oferecendo sacrifício de animais? Procura aí, gente, no celular. Sabe por que você não vai achar, amados? Os profetas de Deus, eles ministravam a palavra, eles profetizavam segundo que o Espírito Santo de Deus os habilitava a pronunciar e a dizer. O Senhor, ele fez dessa maneira, e hoje os teólogos da desgraça pregam que você só precisa do Novo Testamento. Eles pregam que nós não temos que viver o Antigo Testamento, e realmente eu te digo que não tem que ser vivido, mas tem que ser observado. E para que é que você observa alguma coisa? Para você adquirir aquilo que é bom, trazer para você e tentar usar em benefício da sua vida espiritual. Até porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o ser humano que é espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. O Senhor,
Jesus de Nazaré, quando estava na face dessa terra, semelhante a homem, quando ele foi batizado, os batizados estão aí? Os batizados estão aí? Os que batizou na água estão aí? Ele foi levado, o Senhor Jesus Cristo, ele foi levado para o deserto. Mas nós acabamos de ler que no deserto ficava o bode emissário. Não lemos isso? Mas quando o Senhor Jesus ele foi batizado, ele foi conduzido ao deserto. E quando o Senhor Jesus foi conduzido ao deserto, ali ele foi tentado por quem? Foi tentado pelo diabo. E o que é curioso na história é que Jesus Cristo é batizado nas águas, cumprindo o que tinha sido escrito, foi batizado por João Batista. O Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E logo após isso, o Espírito com letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula, leva ele, conduz ele até o deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele foi tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada, porque estava em jejum, o diabo perguntou para ele assim: está 40 dias de jejum, 40 noites de jejum, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Opa, se é o filho de Deus, se é filho de Deus, é filho de Deus, se é filho de Deus, é Deus. Sim ou não, igreja? Sim. Mas aí, alguém estava na dúvida e disse assim: se prostrado me adorares, te darei todo esse reino. Não está escrito que o Senhor dará ordem a seus anjos a teu respeito? Lança-te daqui para baixo. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa passagem de Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto mostra que Jesus Cristo suportou como homem as aflições que tem que ser suportada, e ele desmantelou a fala do que se dizia que o bode emissário e o espírito de demônio Azazel, que estava no deserto, poderia fazer alguma coisa. Pelo contrário, foi no deserto que o Senhor tirou o povo da terra de Israel, tirou o povo de dentro do Egito e conduziu pelo deserto. Quando o Senhor conduz as pessoas pelo deserto, quando nós passamos pelo deserto em nossa vida, nós não precisamos e não temos que ficar ansiosos nem ociosos, mas nós ficamos. Porque nós nos esquecemos que no deserto o Senhor nos envia o maná, e o maná que o Senhor envia é o maná escondido, a qual só Ele pode enviar, e é capaz de nos alimentar. E o que você se alimenta hoje, você não tem que guardar para amanhã, porque amanhã Deus proverá. Quando Deus nos leva para o deserto, Ele nos leva para o deserto sabendo que no deserto tem poeira, tem tempestade de areia, o calor é escaldante de dia, o frio é tenebroso à noite, mas Ele sabe que no deserto você está ressecado. Mas no deserto Deus faz questão de tirar água da rocha. Quando você sai do deserto, você vai para uma floresta. Quando você sai do deserto, você chega no oásis. Quando chega no oásis, você tem que atravessar o Rio Jordão. No deserto, Deus tira a água da pedra. Quando chega no Rio Jordão, Deus tira a pedra da água. O Senhor, Ele gosta de fazer surpresa. O Senhor, Ele gosta de surpreender você, e nós não surpreendemos Ele em nada, porque Ele tem a presciência, Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Todo poder é dado a Ele, em cima no céu, embaixo na terra. A Ele pertence a salvação, a Ele pertence a honra, a Ele pertence a glória, a Ele pertence o louvor, porque todo o poder foi dado a Ele. Santo é o Senhor dos exércitos, só Ele é santo, aleluia. Estou falando do contrato. Quando nós estamos batizados, nós fazemos o contrato, assinamos o contrato. É diferente do contrato que você assume com uma empresa. É diferente do contrato quando o Senhor assina e você pode quebrar o contrato com o homem. Mas com Deus você não pode quebrar o contrato. Sabe por causa de quê? Porque nós temos
temos que entender que Deus é bom. Ele é bom patrão, paga bem, paga 13º, 14º, 15º, 14º, quanto você quiser. Ainda te dá direito a férias e ainda te dá direito de você levar você para morar no céu com toda a sua família, porque creia no Senhor seu Deus e será salvo tu e tua casa. Aí ele foi lá, enviou os profetas, mataram os profetas, enviou os servos, enviou as servas, todos sofreram. E aí acontece que Deus fala assim: vou enviar meu filho, esse vão ter respeito. Mas ninguém sabia que ele era o filho de Deus. E Jesus não pecou. Jesus pecou, irmãos? Então, quando ele estava na cruz do Calvário, disseram assim: realmente esse era o Filho de Deus. Mas, como alguém vai dizer aí fora no mundo, né, depois do leite derramado, não tem mais como voltar atrás. Ah, não tem problema não, que o sangue desse inocente caia sobre nós. Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi incendiada, Jerusalém foi destruída e ainda foi seguida de terremoto. Porque eles disseram: o sangue desse inocente caia sobre nós. Quando crucificaram Jesus Cristo, e só depois que ele estava crucificado que o dia virou trevas, é que o inimigo da nossa alma percebeu e falou assim: esse era o Filho de Deus. Nós cerramos o profeta Isaías no meio, não tem problema nenhum. Nós maltratamos a Jeremias, não tem problema nenhum. Nós maltratamos a Ezequiel, não tem problema nenhum. Nós maltratamos todos os profetas e sacerdotes que faziam as coisas de Deus com santidade, com verdade, não tem problema nenhum. Mas esse era o Filho de Deus. Isso aí é o inimigo conjecturando. Aí ele falou assim para os capetinhas dele: vem cá, meus capetinhas, vocês mataram ele, não era para matar ele não, sai daí. Sai daí, porque o dia já virou treva. O negócio está sério aqui comigo. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, que Deus, ele tem a chave da morte e do inferno. Deus, ele é o único que tem, ele não tomou, porque Deus não precisa tomar nada, tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele tem a chave da morte e do inferno. Está escrito em Apocalipse 1, 18. Escute, olha só, você fez um contrato comigo, e dentro do contrato nós acordamos assim: toda alma que pecar, essa morrerá. Você vai poder matar e ela realmente vai para o inferno, ela realmente vai para o Guerra. Agora a alma que não pecar, essa pertence a mim. E essa alma desse homem não pecou. Ele falou: meu pai, por que me desamparaste? Abba, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia prevaleça a tua vontade. É a vontade de Deus que tem que prevalecer, é a vontade de Deus que tem que ser feita, é a vontade dele que tem que ser concluída e executada. O inimigo matou o inocente, ele só ficou sabendo quando já era tarde demais. Ele crucificou, e o que é triste, sabe o que é triste? É porque o Mel Gibson foi lá e fez um filme tão legalzinho, tão bonitinho, tão cativante, mas todo mundo chora e fica com pena de Jesus, porque ele estava na cruz. Mas se Jesus não vai para a cruz, hoje nós seremos escravos do diabo. Se já não é fácil ser escravo de Dilma, agora tu imagina ser escravo do diabo. Aí o Mel Gibson foi lá e fez aquilo lá legal, muito legal, tudo bem, mas só que ele não usou da licenciatura artística para fazer a coisa da maneira certa. A cruz é que traz libertação para a nossa vida, porque quem foi pregado no madeiro, ele não era maldito, ele levou a maldição para o madeiro para nos dar bênção, ele levou a maldição para o madeiro para nós sermos abençoados, ele levou a pobreza espiritual para o madeiro para nós sermos ricos espirituais, ele levou as coisas ruins para o madeiro, ele levou a doença
Você não tem mais o direito de matar. Satanás perdeu o direito de matar, irmão. Ele não tem direito de matar. Que isso, pastor? Você está falando uma coisa errada. Está dizendo no Evangelho que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando está escrito isso lá, quando eles escreveram isso lá, ainda não tinha a Bíblia inteira. Para você entender que tomada foi a chave da morte. Guardada está com Deus a chave do inferno. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque aquele que morreu por nós, morreu para nos dar vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. Está escrito. Satanás pegou o contrato e não sabia. Nem tudo que você fala, nem tudo que você faz, Deus permite Satanás ver. Nem tudo ele tem permissão, porque ele só pode fazer, só pode ver, só pode escutar, só pode entender aquilo que Deus permite que ele entenda. Porque se ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não diz se és Filho de Deus, ele fala assim, Filho de Deus. Eu nem sei o que eu vim fazer aqui, porque quando ele chegou em Gadara, o gadareno já vem correndo. Ah, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo, para você ver que o capetinha sabia e o capetão-chefe não sabia. Está entendendo, crente? Glória! Ele quebrou o contrato, ele matou o inocente. E o profeta falou, olha só, o Senhor não se agrada em sangue de animais. O Senhor não quer que você rasgue a sua veste. O Senhor quer que você rasgue o seu coração. O Senhor quer um sacrifício verdadeiro e genuíno, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a obediência da palavra do Senhor. E quando isso não acontece, aí nós pensamos que estamos na presença do Senhor, e nós até estamos, mas Ele não está presente conosco. Nós estamos na presença do Senhor, tem que ter integridade, tem que ter sinceridade, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, mas a nossa vulnerabilidade está em nosso coração, porque ele é enganoso e perverso. A pergunta que vem é a seguinte, é quem o conhecerá? Você não conhece meu coração, eu não conheço meu coração, mas eu sei quem conhece, aquele que sonda a mente, e sonda o coração, esquadrinha o ris, e pode retribuir cada um conforme a sua paga, de acordo com a sua obra. Veja bem o que você está fazendo. O Senhor venceu o contrato. Ele morreu como inocente. E o inocente não poderia ser morto. Fazia parte do contrato. E quando ele matou o inocente, derramou aquele sangue do inocente. Escute uma coisa. Quando o sacerdote entrava para dentro do Santo do Santo, que ele molhava o dedo no sangue do animal, ia aspergir no propiciatório. Se eu molhar o dedo aqui na água e tentar jogar ele aqui em cima desse pé, eu posso errar. E se eu errar, vai cair no chão. E sangue não pode ser derramado na terra, porque Caim matou Abel e o sangue de Abel clamou da terra. Mataram Zacarias entre o santo e o altar, e o sangue de Zacarias clamou por justiça. E quando o sacerdote fazia isso, o sangue caía no chão. A finalidade era atacar em cima do propiciatório, mas só que caía no chão. O sangue de Jesus foi derramado, percorreu uma distância de 1.600 estádios, e ninguém pode comprar o barulho junto com ele. Quer ver uma coisa? No livro do profeta Isaías, capítulo de número 63, vai dizer assim: quem é esse que vem de Edom? Quem é esse que vem de Bosra? E por que estão vermelhas as suas vestes? As suas vestes estão vermelhas e toda salpicada de sangue, como alguém que pisa o lagar. Aí, aquele que é poderoso para salvar responde: sou eu. Sou eu é que venho marchando na plenitude da minha glória. Eu é que sou poderoso para salvar. Eu pisei o lagar sozinho. E dos homens, dos moradores da terra, não tinha um para pisar o lagar comigo. É eu que pisei o lagar da glória, da ira
dia eu pisei, mas a salvação susteve o meu braço. Diga aleluia. Quando ele pisa o lagar na ira de Deus, ele pisa, sai do cara de quem? Porque no livro do profeta Isaías, em capítulo de número 5, poxa vida, a Bíblia não está em ordem cronológica, né? É para você se dedicar a estudar mais. No capítulo 5 vai dizer assim: a parábola do vinhadeiro. O meu amado plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, e esperava que desse uvas bravas, que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Preste atenção, porque esta videira é a casa de Israel, e a videira e a uva brava é os homens de Judá. Então, de que maneira que eu posso proceder? O Senhor, ele vira para nós, na palavra dele, Isaías 5, e fala assim: julguem vocês, como é que eu posso proceder para com os homens de Judá e os homens de Israel, visto que eles são a minha videira, visto que eles são a minha vinha. Eu esperava que desse uvas boas, mas veio dar uvas bravas. Então julguem vocês como eu posso fazer, porque eu cerquei de ouro, eu coloquei numa sebe. Agora preste atenção no que eu vou fazer. Está escrito em Isaías 5: eu vou arrancar o seu muro, vou arrancar sua sebe, vai ser pisoteada por animais, vai virar adubo da terra, vai ser devorado pelas raposas e pelas raposinhas. Raposa é um animal carnívoro de gênero cão. Está escrito em Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 15: apanha-me as raposas e as raposinhas, que elas fazem mal à vinha. É curioso, porque raposa é carnívoro, mas ela vê uma vinha, ela quer destruir. Agora vai a raposa e a raposinha. A raposa da fofoca, a raposa do disse-me-disse, a raposa da discórdia, a raposa da luxúria, a raposa do adultério, a raposa da fornicação, a raposa da maledicência, a raposa do mau comportamento. A raposa e a raposinha fazem mal à vinha, e a vinha do Senhor dos Exércitos é os homens de Israel e é os homens de Judá. Se você é vinha do Senhor, trate de dar uva boa, porque se der uva brava, será cortada e lançada no fogo. Você vai ter a definição do lagar, da vinho, da ira de Deus em Apocalipse capítulo 19. Quando o Senhor, ele fala em Apocalipse capítulo 16 também e 17, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele vai dar a meretriz, a prostituta que está sentada sobre 7 montes, a prostituta que está adornada de ouro e de púrpura, a prostituta que está adornada de ouro e de carmesim, ela que prostituiu as nações, ela é a Babilônia que tem entrado na casa do Senhor. A casa do Senhor não é lugar de Babilônia, mas estão trazendo a Babilônia para dentro da casa do Senhor, e o Senhor vai dar a Babilônia a beber do cálice, do vinho, da sua ira. Por quê? Para poder descontar dela. O que é que ela fez? Ela derramou o sangue dos inocentes. O que é que ela fez? Ela matou as pessoas cristãs espiritualmente. O que é que ela fez? Ela fez andar para trás quem estava andando para frente. E o Senhor fala que vai pagar em duplamente a esta Babilônia que maltrata o santo, maltrata os profetas, fala mal e que faz um montão de coisas para tolir e definhar a vida da igreja. A Bíblia vai falar no livro do Evangelho de João: como que eu não poderei tomar o cálice que meu Pai me deu? O Senhor, ele tomou aquele cálice. E ele tomou aquele cálice para nos dar o que é salvação, vida eterna e vida com abundância. O livro de Hebreus vai dizer: Jesus Cristo, ele veio para nos perdoar os nossos pecados. Apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que se nós não tivéssemos lei, não iríamos conhecer pecado. Se Jesus Cristo
Cristo veio para nos salvar mediante a sua graça. A graça é salvadora mediante a fé. E Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E nós só conhecemos pecado porque conhecemos lei. O que quer dizer a palavra do Senhor quando fala que nós estamos salvos mediante ao pecado que nós vivíamos, e agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos salva. Então nós estamos o quê? Estamos salvos. E quando nós estamos salvos, a lei não precisa mais o quê? Nos julgar. A lei só não vai julgar a mim e a você se nós andarmos de maneira obediente. O livro de Hebreus vai falar que se alguém continua a viver a vida em pecado, como é que o sangue de Jesus Cristo pode fazer alguma coisa por ele? E se alguém já é pecador, mediante a lei, sem conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai sofrer a paga dele. Agora, muito maior paga vai sofrer conhecendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que ela é salvadora e ainda insiste em viver em pecado, porque daí ele lançou por terra o sacrifício que Jesus Cristo fez. E quem não obedece a Deus, quem não dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, quem não fica debaixo da graça de Deus, mediante o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, quem não obedece a Deus, obedece ao diabo. A única maneira de adquirirmos salvação é entregar a vida para Cristo, deixar Cristo fazer a obra, deixar Cristo trabalhar em nossa vida, deixar a palavra de Deus entrar em nós e nós entrarmos nela, porque temos que entender uma coisa: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pela graça nós somos salvos, e já que conhece a graça, não vai se submeter de novo ao jugo da servidão, não vai se submeter de novo ao jugo da escravidão, porque de lá foste resgatado, foste comprado pelo bom preço. Não foi com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, a qual nenhum ouro e nenhuma prata paga. O profeta Isaías vai falar, já estou terminando. O profeta Isaías vai falar: o meu povo foram vendidos e escravizados por nada. Também por um bom preço eu os resgatarei. O livro do profeta Isaías. O povo entrou para o Egito, a Síria, sem nada. A Síria de maneira gratuita. A Síria foi lá e oprimiu ao povo de graça. O Senhor foi lá e deu a libertação através do quê? Do sacrifício do Filho dele, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos remir, para que nós possamos glorificar o nome dele, dar honra para o nome dele, porque só ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Todo poder foi dado a ele, tanto no céu quanto na terra. Ele é o único que pode trazer a salvação para a minha vida e para a sua vida. Não tem outro. Não tem outro. Foi o contrato do sangue. Não poderia matar o inocente. Já que matou o inocente, a salvação chegou até mim. A salvação chegou até você. E a salvação que chegou não tem como voltar atrás, porque o sangue derramado não volta para o corpo. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado não tem como voltar para o corpo. Ele foi derramado no propósito. E o propósito é: não se mata mais animais, porque uma vez só o Cordeiro de Deus entrou no Santo dos Santos, fez o sacrifício de uma vez por todas. Ele foi crucificado.